Você sabe o que é physique do rolo? Ou você sabe que, às vezes, muitos atores e atrizes não passam em testes de elenco por causa do physique do rolo, não é porque você não tem talento. É porque talvez aquele personagem precise ser mais alto ou mais baixo, mais magro, mais cheinho. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre physique do rolo. Muitos atores não sabem o que é physique do rolo, né? E assim, eu até vou falar mal do physique do rolo, tá, gente? Porque eu acho que ainda tem um preconceito com relação a isso. Eu acho que todos os atores podem mudar seu cabelo, mudar, mesmo a altura, eu acho que dá pra você fazer aquele personagem com aquele ator e adaptar algumas, principalmente no cinema, né? Adaptar a altura do ator, enfim, whatever. Mas eu vou falar sobre o que é physique do rolo, vou fazer algumas críticas e espero que vocês curtam essa live, porque acho que a gente tem que falar sobre isso. Oi, Bruninha, Matheus, que saudade de vocês. Liz, olá, meus amores. Vou trocar aqui. Ah, não, primeiro deixa eu só colocar um nome. Physique vem do francês, né, gente? Du rôle. Tem até uma piada, né? Vocês devem conhecer. Eu até fiz essa piada no Reels. Porque é uma piada que fala physique do rolo, physique da roupa. Oi, Liz, amanhã eu tô aí aqui no Rio. Vai conhecer. É a primeira vez que você vem, Liz? Vou colocar aqui. Então vamos começar, meus amores. Essa vai ser uma live bem curtinha, porque eu ainda tenho alguns criativos para gravar. Porém, eu acho tão importante a gente debater esse assunto. Dedé, todo mundo chegando aqui, meus amores. Olá, hi everybody. Então vamos lá, gente. O que é physique du rôle? Physique du rôle surgiu no teatro, embora hoje seja mais utilizado no audiovisual. Normalmente é a produção de elenco que pensa no physique du rôle. Ou seja, os produtores de elenco dão uma lida no texto e vão pensando nas características físicas que cada personagem deve ter. Algumas vezes isso fica explícito no texto, né? O texto fala, é uma loira alta, né? Não tem como ser eu, baixinha, né? Quer dizer, até tem, né? Pior é que até tem. Mas assim, no texto já vem várias características físicas de cada personagem. Então, o produtor de elenco vai grifando essas características, né? E às vezes a direção, mesmo que não tenha no texto, às vezes a direção tem uma visão e fala assim, esse assassino, eu quero que seja um homem, assim, assim, assado. Já tem uma visão do que gostaria, do físico daquele personagem. Independente de quem vai fazer teste, independente de se o ator que vai fazer teste é talentoso ou não, ou se vai fazer um bom teste ou não, ele quer aquela característica física, né? Principalmente o audiovisual tem muito essa questão do físico, né, da imagem. Uma imagem vale mais que 1000 palavras no audiovisual. No teatro, isso é um pouco diferente, né? A gente consegue ter mais características do tipo de ator que ele é, do que exatamente do físico. Porque no teatro dá pra mudar um pouco mais o físico, né? No audiovisual também dá, mas enfim. Então, physique du rôle. Physique du rôle é traduzido é francês, né? Physique du rôle é francês e a tradução seria físico do papel. Ou seja, o que aquele personagem tem que ter de tipo físico para interpretar aquele papel. Então agora vamos a alguns exemplos. Aliás, se vocês puderem citar alguns exemplos, eu vou amar. Me citem exemplos de physique du rôle, tanto que vocês tenham passado, quanto que vocês vejam, assim, né, de exemplos. Vamos lá, por exemplo, vamos imaginar um herói, né, uma heroína, Mulher Maravilha, ou Superman. Você imagina um cara baixinho, magrinho? Eu adoraria fazer essa desconstrução enquanto diretora, mas o mercado audiovisual normalmente busca homens musculosos, mulheres altas, para interpretar esse tipo de personagem. Aliás, eu vou falar mal disso daqui a pouco. Agora vamos imaginar a Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro interpretaria uma avó, uma mãe ou uma adolescente?
né, a Fernanda Montenegro não tem physique de rôle para interpretar uma adolescente. Embora eu acredite que ela é tão boa atriz que ela pode interpretar criança, até um bebê recém-nascido, Fernanda Montenegro pode interpretar. Principalmente no teatro, tá? Mas enfim, isso é um papo para outro dia. Mas assim, olhando para ela, pensando na escalação como a cabeça do produtor de elenco, você há de convir que é mais fácil a Fernandona interpretar a avó da personagem, né? Leonardo DiCaprio, que já foi um galã. Você acha que hoje ele interpretaria um galã, um Romeu? Ou o Jack do Titanic? Não, hoje ele interpretaria um cara de 50 anos, né? Porque é o physique de rôle dele hoje. Então, o que ele pode fazer? Não olhe para cima, né? Ele pode fazer um cientista de meia idade. São infinitos personagens também, tá? O physique de rôle fecha as portas para tipos de personagens, mas abre para outros. Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Bruninha Pitt, eu ouvi essa piada na fila. A mulher virou pra trás assim. E eu nem falei o nome todo, né? Eu só falei Rô e parei no Rô. Liz, já vi atrizes dando entrevista de que tiveram que emagrecer muito ou engordar para fazer um personagem. Isso é muito verdade. A gente sabe, né, de muitos casos de atrizes e atores que tiveram que emagrecer muito, ou engordar muito, ou emagrecer e engordar no período daquele filme para fazer determinado personagem. Tem um exemplo muito famoso do Tom Hanks, que quando ele fez Náufrago, que ele começou o filme de um jeito, e aí a produção deu um tempo para ele emagrecer, porque ele ficava... ele ficava numa ilha deserta, né, depois de um acidente com um navio e tudo mais, e aí ele tinha que emagrecer, porque ele não comia mais as mesmas coisas, né, ficava comendo frutas, então ele emagreceu muitos quilos dentro do filme. Ele começou com peso e teve que emagrecer para enfim, para interpretar aquele cara que estava ali numa ilha deserta, né, isso acontece muito também. Verdade. Muito bom, Liz, você ter lembrado, muito bom. Agora, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O que exatamente define o physique de rôle? Vocês sabem? Quem chuta aí? O que define exatamente o physique de rôle? É um conjunto de características físicas. Altura, peso, cor de cabelo, altura do cabelo, corte de cabelo, a voz, se é aguda, se é grave. São várias características físicas que determinam o physique de rôle. E eu tenho uma grande crítica ao physique de rôle, porque eu acho que quando você é ator, você consegue interpretar de uma maneira mais aguda, se precisar, ou de uma maneira mais grave, se for necessário. Você consegue emagrecer, engordar, cortar o cabelo, mudar a cor do cabelo, usar maquiagem diferente. Então eu acho que é muito triste quando diretores e diretoras se prendem a um physique de rôle pré-estabelecido, porque isso demonstra o preconceito da sociedade para aquele tipo físico, como se uma pessoa baixinha não possa ser o Superman, como se uma pessoa muito alta, uma mulher muito alta não pode ser a mocinha frágil daquela série. Ou o contrário, uma mulher que pareça ser frágil não possa ser uma mulher forte em um filme. Então eu acho que é como se o physique de rôle é como se as pessoas, como se a gente tivesse uma visão da sociedade através de estereótipos. Então eu tenho uma crítica sim ao physique de rôle. Eu já interpretei homem, eu já fiz o Tom Sawyer, que é um garoto, uma criança, e ganhei um prêmio por causa disso. Eu já interpretei a Bebel Gilberto, e eu tava loura, com cabelo louro, quase branco naquela época, pintei o cabelo, coloquei peruca, pesquisei o que a Bebel Gilberto fazia na época, foi uma série pra Rede Globo, um especial da Rede Globo, então, que ganhou o Emmy, inclusive. Então, acho que assim, eu acredito que se você é um bom ator, uma boa atriz, você consegue entrar dentro daquele personagem, cortar seu cabelo caso seja necessário, como eu fiz pro Tom Sawyer. Eu detestava aquele meu cabelo, porque era um cabelo de garoto, né? E eu acho que assim, isso faz parte também da sua construção de personagem. Então, eu acho que esse
preconceito do physique de rôle é muito ruim para que atores e atrizes possam fazer diferentes personagens e até personagens distantes do óbvio, sair do óbvio, né? Mas a gente há de convir que existe um mercado audiovisual que quer tudo muito pronto, né? Então quer atores muito parecidos com seus personagens, com a mesma idade do personagem, com o mesmo tipo físico, com o mesmo cabelo, com a mesma voz, e esquecem um pouco da etapa da construção da personagem, que é uma delícia. Então é isso, gente. Physique de rôle é o físico daquele papel, que aquele papel exige. Muitas vezes é definido de fato pelo texto e muitas vezes pela direção daquele projeto. Mas eu espero que cada vez mais e mais atores e atrizes consigam pular a barreira do physique de rôle e fazer personagens cada vez mais diferentes do que esperam de você. E que você surpreenda todo mundo. Algumas vezes o physique de rôle é inevitável, né? Por exemplo, uma vez eu passei num teste para uma novela, o primeiro teste, e no segundo teste o diretor me elogiou e tudo mais, só que a minha mãe na novela, que já estava escolhida, era uma atriz muito famosa e ela tinha os olhos claros, olhos azuis. E aí o irmão que passaram também tinha olhos azuis, e aí não quiseram me passar por causa da cor dos meus olhos. Eu acho que deveriam colocar uma lente e me passar, mas não, eles escolheram uma outra atriz que não tinha experiência nenhuma, nem era atriz, estava começando, para fazer o personagem, enfim, teve lá uma repercussão, mas eu acho que é mais um exemplo de quantas oportunidades a gente perde por causa do physique de rôle. Talvez você não tenha passado num teste achando que, eu não tenho talento, eu não fui bem, e às vezes é só uma questão desse tal de physique de rôle, entendeu? Às vezes é por causa de uma característica física. Às vezes precisa ter um elenco que todo mundo tenha o cabelo da mesma cor, o olho da mesma cor, o mesmo tipo físico, ou que se pareça. E aí você faz um excelente teste e só não passa por causa do tal physique do rôle. Então isso acontece muito também. É isso, meus amores. Malhação, Dedé. Malhação. Eu ia fazer a protagonista, o diretor, né, veio me elogiar e tudo mais, mas na época a atriz que faria a minha mãe e o ator que faria o meu irmão tinham olhos azulzão, né? Oi, Thaís. Bruninha, muito obrigada, Pete, por essa live. Minha amada. Jonas Malfitano. Salles, mas é o que tá na mente do autor ou diretor. Se a personagem veste aquilo, não dá para usar o contrário. Salles, até dá. Eu posso cortar meu cabelo aqui, eu posso raspar meu cabelo, eu posso engordar, emagrecer. Você entende? Que dá, assim, claro que não dá pra fazer milagres, né? Assim, mas com maquiagem, com tudo, dá pra fazer. Aliás, até uma coisa que eu preciso falar, que eu acho importante. No teatro, os atores têm mais liberdade do que no audiovisual. Eu sinto que no audiovisual, como tem mais essa questão do realismo, é mais difícil os autores e diretores aceitarem atores diferentes daquele physique de rôle. Mas no teatro você tem muito mais liberdade, né? Assim, no teatro você não tem tanto realismo como exigência. Então, eu, por exemplo, posso interpretar uma criança. Aliás, eu posso fazer um musical que eu começo com 10 anos e termino com 70 anos, tendo 40 anos. Isso acontece demais nos musicais. Você vê o mesmo ator fazendo da infância, adolescência, juventude, meia-idade, terceira idade. Então, isso é possível no teatro, porque existe mais essa liberdade de você entender, né, do público entender e relevar que aquele ator está interpretando várias fases daquele personagem, né? Isso é até lindo. Na verdade, isso é lindo no teatro, né? Você poder interpretar diversas idades diferentes o mesmo personagem. Isso é uma delícia, inclusive. No teatro, a gente tem muito mais liberdade com relação ao physique do rôle. Embora o physique do rôle tenha surgido no teatro, a gente tem muito mais liberdade. Aí você vai me perguntar, mas desde quando existe o physique de rôle? Desde a época de Shakespeare. Por quê? No teatro de Shakespeare, só os homens poderiam ser atores, né? Não existiam mulheres atrizes. E sabia que os atores mais magrinhos, com a voz mais aguda, eram escolhidos para fazer as personagens femininas, como a Julieta, a Ama.
Então, desde do teatro de Shakespeare, já existe um pouco esse physique du rôle, né? Essa exigência pelo tipo físico do papel. Ó. Cadê? Oi, boa noite, Joaquim. Você também? Tamo juntos. Tchau, vai com Deus. Fica também. Tchau, abraço. Você, rapaz de família linda. Dedé, eu vi essa série da Bebel Gilberto. Liz, eu te vi de Bebel Gilberto na série. Ai, Dedé e Liz, um beijo. Bruninha, Pete, quando você está escrevendo um texto, como você cria um personagem? Você sabe que aquela personagem vai ser baixo ou alta, por exemplo? Boa pergunta, Bruninha. Quando eu escrevo, é muito amplo o physique du rôle dos meus personagens. Mas muito amplo, no sentido de pode ser mulher ou homem interpretando, pode ser jovem. De verdade, eu gosto dessa liberdade, sabe? De fazer o ator entrar na construção de personagem, ao invés de achar um ator que é igual ao personagem. Salles, hoje em dia, há algum tempo, jovens atores vêm interpretando personagens fora de suas idades. Não, já tem tempo. Pete, o Chaves, ele se apresentou em seriados de TV, mas ele queria levar o teatro para a TV. Sim. O Chaves é um excelente exemplo disso, né? Eu sempre posto ele aqui. Você claramente faz uma jovem de 30. Ô, Salles, eu faço o Chapeuzinho Vermelho, que tem 12. Tiago, Pete, muito obrigado por abrir a nossa mente para essa realidade. Ah, meu amor. Lucas, você não faz mais novela? Não, não gosto. Jonas Malfitano. Liz, sacanagem, né? Não é? Dedé, que novela é essa? Bruninha, muito obrigada, Pete, por essa live. Novela, eu nem lembro. Acho que foi o Malhação, que eu já falei, né? Salles, mas é que tá na mente do autor ou diretor. Essa personagem... Acho que eu já li tudo isso, não? Já li, peraí, que agora caiu tudo, peraí. Bruninha, muito obrigada, Pete, pela resposta. Bruninha, Pete, tão linda, obrigada. Eu acho que eu já li tudo, né? Meus amores, essa é a aula de hoje. Tom Hanks, em mais de um filme, fez isso, né? Verdade, Liz, baita ator. Angelina, tá atemporal, maravilhosa, sim. Mas, gente, Tom Hanks faz tudo, né? Oi, Dani. A Liz falou aqui que eu já tinha lido, que eu adorei. Liz, tô amando sua participação. Pete, eu vi essa piada na fila também, já vi. Meus amores, é isso. Eu falei que essa live seria rapidinho. Um beijo bem gostoso pra vocês. Oi, Tati. Um beijo, gente. Beijinhos de buenas noches.